no centro do país, no centro, a floresta. Dinamizado pelo Estudo em Casa Apoia, em colaboração com a LPN, Liga para a Proteção da Natureza. O meu nome é Diana Travassos, sou aluna do 5º ano na Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos, em Vila Nova de Paiares, de onde estamos a emitir este webinar. Boa tarde a todos, o meu nome é Beatriz Lopes e também sou aluna do 5º ano da mesma escola. Neste webinar vamos visitar a Quinta da Moeda. O professor Joaquim Santos Silva e o colaborador da LPN, Samuel Vieira, vão mostrar-nos como se recuperou e como se conserva a floresta autóctone. A gravação deste webinar ficará disponível na plataforma do Estudo em Casa Apoia. Venham connosco! Muito obrigado pela vossa apresentação e então falar da floresta e em particular da questão do restauro florestal, um tema que é ainda infelizmente pouco falado no nosso país e que devia ter maior desenvolvimento que aquilo que tem. Ora bem, começamos por ver aqui a imagem de uma floresta, digamos assim, restaurada, uma floresta que existe no concelho de Arganil, na Serra do Açor, e que é, digamos assim, o paradigma daquilo que é preconizado em termos do que devemos atingir a nível de restauro florestal. Esta imagem foi tirada em outubro de 2007 e depois vamos ver imagens tiradas posteriormente. Portugal teve uma evolução com uma dinâmica bastante grande a nível do coberto florestal, em que tivemos, no final do século XIX, tínhamos muito pouca floresta. Houve um acréscimo muito grande do pinhal e do montado ao longo do século XX, mas houve, sobretudo, um crescimento muito grande de espécies exóticas, como o eucalipto e como as acácias. A nossa espécie, a nossa floresta nativa, manteve-se mais ou menos estável ao longo deste período e, portanto, não houve, digamos assim, um lugar para que se pudesse expandir. Hoje em dia, nós temos paisagens como estas que para um leigo parecem uma floresta natural, mas quem conhece um pouco melhor as espécies percebe que isto aqui embaixo é uma galeria de acácias, portanto, uma espécie invasora que coloniza as linhas de água e que toda esta encosta está invadida, e o termo é mesmo invadido, porque nada disto aqui foi plantado por eucaliptos. Isto mercê de uma dinâmica muito forçada pelos incêndios florestais. Estas duas espécies beneficiam largamente da presença dos incêndios para se expandirem, para regenerarem e, portanto, nós em Portugal temos uma situação particularmente grave em termos de incêndios. Isto é toda a área queimada que ardeu ao longo de 10 anos, entre 2011 e 2020, já incluindo os grandes incêndios de 2017, mas ao passo que os outros países conseguiram ter um percurso de redução da área queimada, nós fomos aumentando essa área e, portanto, temos a maior percentagem do território queimado de toda a Europa e uma das maiores de todo o planeta. O país nem sempre foi o que é hoje em dia e, portanto, tal como vimos no slide anterior, no final do século XIX, dizia José Bonifácio de Andrade e Silva, um ilustre académico e político com grande influência na independência do Brasil, nomeadamente, que já se queixava à lástima de um belo país por desmazê-lo emperrado dos seus filhos que se reduzam a um esqueleto de charnecas descarnadas e de cabeços escalvados. Ou seja, nós tínhamos nessa altura muito pouca floresta e muitas áreas bastante erudidas e bastante degradadas, de tal forma que aqui a ponte sobre o Mondego estava praticamente toda assoreada, com muito pouco espaço para a água poder passar. Isto é uma imagem do final do século XIX. Isto é uma outra imagem de um outro curso de água, neste caso perto da Figueira da Foz, e aqui um outro exemplo de um ribeiro. Portanto, isto são imagens históricas publicadas numa série de livros produzida pela LPN em 2007. No entanto, houve em Portugal, como noutros países da Europa, um esforço de restauro, mas não utilizando as espécies, digamos assim, do final da cadeia da sucessão ecológica, ou seja, aquelas espécies mais exigentes, ou seja, aquelas espécies que nós vimos no primeiro slide da mata da margaraça. Utilizaram sobretudo no caso de Portugal, mas também no caso de França,
pinheiros, porque são espécies muito mais resistentes a solos esqueléticos e, portanto, conseguem aguentar os primeiros anos após a plantação, e houve a possibilidade de transformar radicalmente paisagens que eram escalvadas há um século atrás e que se tornaram completamente verdes em França, como também em Portugal. Ou seja, nós, nos anos 70, 80, ainda um bocadinho nos anos 90, tínhamos a maior mancha de pinhal bravo da Europa, portanto, cerca de 1.300.000 hectares. Mas, a par com esse trabalho de restauro, houve também um avanço muito grande a nível de espécies exóticas, com um particular destaque para o eucalipto. Isto é uma citação da Cidade e as Serras, onde talvez aparece pela primeira vez numa obra literária uma referência ao eucalipto, inclusivamente uma referência um pouco jocosa, em que se classificava o eucalipto como feíssimo e ridículo. Apesar dessa expansão das espécies exóticas, houve, ou melhor, no decurso dessa expansão, houve vozes que apareceram a alertar para os perigos dessa expansão, nomeadamente pelos efeitos a nível da concorrência com as nossas espécies nativas. Nomeadamente, temos aqui a figura do professor Carlos Beita Neves, ex-presidente da Liga para a Proteção da Natureza e o fundador da Liga para a Proteção da Natureza, que referia já em 1962, os problemas causados pela expansão das acácias, nomeadamente na Serra de Sintra. Esta questão das espécies exóticas não é pacífica, porque há quem, como este autor britânico, que defende as espécies exóticas como um facto inevitável, que nós não podemos evitar e, portanto, que devemos tirar partido dessas espécies em nosso próprio proveito. Ou seja, tem havido sempre aqui uma discussão grande à volta de algumas espécies, nomeadamente o caso do eucalipto, não é? Que, dado os proveitos económicos que tem, há aqui uma discussão à volta dos problemas que causa a nível ambiental e da biodiversidade. Falando de restauro ecológico, é bom referir que nós estamos na década do restauro dos ecossistemas instituída pelas Nações Unidas, e que decorre entre 2021 e 2030, ou seja, é, digamos assim, o momento certo para falar de restauro florestal. Esta imagem é de uma propriedade da Liga para a Proteção da Natureza, que aparece neste programa, a Quinta da Moenda, tirada há cerca de 15 anos atrás, ou seja, num percurso de cerca de 15 anos conseguiu-se ter uma floresta já relativamente estável e não muito diferente daquilo que existe hoje em dia. Bem-vindos à Quinta da Moenda. O chilrear das inúmeras espécies de aves florestais anunciam que hoje é o primeiro dia de primavera. É fácil observar o aparecimento das primeiras folhas nesta paisagem dominada por carvalho alvarinho. Dentro de poucas semanas, este espaço irá sofrer uma notável transformação. Coberta por folhas novas, a Quinta da Moenda torna-se num agradável espaço ensombrado para passear, mesmo nos dias mais quentes de verão. Situada no município de Vila Nova de Poiares, esta propriedade florestal pertence à Liga para a Proteção da Natureza. Há 25 anos era um espaço rural abandonado, ocupado por matos altos e espécies invasoras, tendo sido desde então convertida a um dos raros exemplos de floresta nativa desta região. A nova parcela junto à Ribeira de Poiares começou agora a ser restaurada, o que nos permite fazer uma viagem no tempo para observar como seria esta propriedade há menos de 2 décadas e como foi transformada no espaço que é hoje. Durante este período, Samuel Vieira, associado da LPN, trabalhou como parceiro da natureza, procurando ajudar e guiar a regeneração natural de forma a transformar esta paisagem. Árvores nativas são auxiliadas por podas de formação para que possam crescer mais rapidamente.
O seu trabalho, inovador em Portugal, foi conseguido através do corte gradual da vegetação invasora, gerindo o espaço e a luz, com vista à proteção das jovens árvores nativas, dando-lhes a oportunidade para se desenvolverem. As acácias dominantes são descascadas para que acabem por secar num processo que leva vários meses, mas que impede a sua regeneração. É um trabalho que obriga à observação e avaliação permanentes e a mudar de estratégia quando necessário. Algumas espécies, como o sobreiro e o freixo, conseguem agora receber luz e irão crescer num ano, o equivalente ao que cresceram nos 5 anos anteriores. A ribeira, que antes estava escondida por um acacial denso, é agora um ponto central desta visita. Quase todo este trabalho tem como objetivo a proteção dos pequenos carvalhos. Outrora, apenas as árvores consideradas úteis como o carvalho, o castanheiro, o sobreiro e as árvores de fruto eram preservadas. O ácer, praticamente desconhecido nesta região, aparece agora em abundância junto à ribeira. Em alguns locais, os áceres crescem por baixo dos carvalhos num processo de sucessão ecológica contínuo e dinâmico. A gestão da Quinta da Moenda é um exemplo do que se pode alcançar com dedicação, paciência e conhecimento dos processos de regeneração natural. Matos e acácias transformaram-se num carvalhal em apenas 20 anos. Resta agora saber como serão os próximos 20. Uma das técnicas que tem sido utilizada com grande sucesso é a técnica do descasque das acácias, que tem vantagens relativamente, por exemplo, à utilização de herbicidas ou a utilização de técnicas mais agressivas, em que as árvores se deixam morrer em pé, garantindo dessa forma alguma sombra durante o período em que secam, de forma a não causar uma perturbação demasiado elevada para as restantes espécies. E, passado algum tempo, é possível obter esta situação que aqui está, em que temos a regeneração das espécies nativas a ocupar o espaço que antes era ocupado pelas acácias que se vêem aqui caídas. De resto, há ainda poucos, mas bons exemplos de restauro ecológico florestal no país. Isto é uma sequência de imagens em Orém, onde, através de técnicas muito simples que passam pelo corte da vegetação arbustiva e pela desramação destes pequenos carvalhos que foram surgindo no meio do mato. Tudo isto era um matagal cerrado, muito dominado por tojos, que é uma espécie nativa, mas que acaba por fazer uma grande concorrência com estas espécies que depois têm o potencial de vir a ganhar um porte arbóreo e de vir a dominar o ecossistema. E, portanto, passado 3 anos, a situação estava já estável em termos do domínio dos matos, ou seja, não se vêem aqui matos nenhuns, portanto, vêem-se herbáceas. E, passados 10 anos, nós temos esta situação aqui com um sistema já muito estável. Uma das vantagens deste sistema, para além de tudo o que tem a ver com biodiversidade, paisagem, recreio, lazer, tudo isso, é o facto de serem sistemas que aguentam muito bem os incêndios florestais. E então há digamos assim, uma dicotomia relativamente àquilo que nós podemos fazer para prevenir os incêndios. Há aquilo que é feito e onde se gastam milhões de euros todos os anos no país, que é reduzir os combustíveis, ou seja, cortar o mato e depois esperar que ele volte a crescer novamente e voltamos a cortar, ou seja, um ciclo muito insustentável, onde se gastam enfim, bastante dinheiro e que é um ambiente muito propício para as espécies invasoras. Ou optarmos por um processo de restauro ecológico que nos leva a florestas mais maduras, que propiciam não só um mau ambiente para as invasoras, mas também um mau ambiente para a propagação do fogo. Isto porquê? Porque este ambiente florestal denso, sobretudo no caso das folhosas, permite que a temperatura debaixo das copas seja mais baixa, a umidade seja mais elevada, que os arbustos não se desenvolvam e, portanto, constitui um tipo de vegetação muito pouco favorável à propagação dos incêndios. Há um exemplo vivo deste papel de prevenção dos incêndios, que é a Mata da Margaraça, que nós já tínhamos visto antes numa fotografia em 2007,
E em 2017, por ocasião dos grandes incêndios de outubro de 2017, toda a região envolvente à mata ardeu, inclusivamente a própria mata ardeu. Portanto, esta é uma fotografia das copas que estão verdes, mas entrando dentro da mata nós tínhamos esta situação. Isto foi tirado muito pouco depois dos grandes incêndios de 2017. Ou seja, o fogo, mesmo assim, entrou dentro da mata devido à extrema secura dos combustíveis, mas todas estas árvores conseguiram sobreviver de tal forma que em 2021 o aspecto da mata era este, ou seja, parecia que o fogo não tinha passado pela mata e, portanto, ou seja, mostrando aqui que o restauro da floresta nativa, sobretudo a floresta de folhosas, pode ser uma excelente solução para prevenir os incêndios. Qualquer questão, este é o meu e-mail e muito obrigado pela vossa atenção. Eu sei que as plantas invasoras invadem o nosso país e começam a asfixiar as outras plantas na floresta, como o carvalho. Mas vamos erradicando as plantas que, como nós dizemos, invasoras, como o eucalipto, a acácia, elas podem passar invasoras para quase extintas, ou extintas até. Bom, pode de facto acontecer que algumas espécies que nós estamos a combater, espécies invasoras, que venham a ser extintas. Mas isso não é necessariamente mau, porque elas não se extinguem no planeta todo, elas extinguem-se num território específico, neste caso no nosso país, ou seja, permitimos dessa forma dar lugar às nossas espécies. Por outro lado, temos que pensar que essas espécies não existiam cá há cerca de 200 anos, em alguns casos, não existiam pura e simplesmente e não necessitávamos delas, não é? Há casos, por exemplo, em ilhas, onde foi necessário erradicar todos os gatos, não é? Ou todas as gaivotas, ou todos os ratos, porque senão isso punha em causa as espécies que existiam nessa ilha, não é? E, portanto, devemos encarar isso de forma natural. Se queremos umas espécies, temos que acabar com as outras. Infelizmente, nós nunca vamos conseguir acabar com as acácias, porque são super espécies que têm uma capacidade muito grande de regeneração e, portanto, isso não vai seguramente acontecer. A recuperação da floresta autóctone da Quinta da Moenda é um exemplo para o país? Sim, eu sou um pouco suspeito para falar a esse respeito, porque também tive aqui alguma responsabilidade neste processo de restauro da Quinta da Moenda, mas, de facto, se nós conseguíssemos replicar este exemplo a outras propriedades, a outras zonas do país, o país como um todo, a sociedade como um todo, ganhava com isso. Porque, por um lado, como vimos, este tipo de florestas tem vantagens do ponto de vista da prevenção contra incêndios e a sociedade beneficia na medida em que são florestas mais agradáveis para passear, dão-nos mais biodiversidade, permitem armazenar o carbono durante mais tempo e, portanto, é todo um manancial de serviços que este tipo de florestas presta à sociedade. E, portanto, é um exemplo, de facto, que o resto do país e os proprietários deveriam seguir na medida das possibilidades. Na verdade, há muitas pessoas que gostariam de ter uma floresta como a Quinta da Moenda, mesmo que ela não produza dinheiro, não dê rendimento, mas o facto de ter uma floresta bem conservada, sabemos que seria motivo de satisfação de muitos proprietários. Este tipo de vegetação é a solução para que Portugal não sofra tantos incêndios? Bom, não é realista nós pensarmos que podemos transformar o país todo, nem uma grande parte dele, em Quintas da Moenda, porque a Quinta da Moenda existe numa situação de vale, junto a uma linha de água, onde existe umidade e onde a floresta consegue regenerar e crescer com alguma facilidade e com alguma velocidade. Mas nós temos muitas situações muito mais secas, de encostas, do cimo de serras, com rocha nua, onde nós não podemos fazer isso, não é? Por outro lado, temos muitas situações
que são necessárias ou para a agricultura ou para a produção florestal. E, portanto, é irrealista pensar que nós podemos estender este tipo de receita, digamos assim, a uma área muito grande do país. No entanto, eu estou convencido que podíamos fazer muito mais que o que temos feito até agora, nomeadamente todo o dinheiro, o imenso dinheiro que é gasto em reduzir os combustíveis, em fazer aquilo que se costuma dizer como a limpeza de mato, sem ter como objetivo algo para lá da limpeza de mato, ou seja, neste caso, tentar, através da limpeza de mato, conseguir restaurar uma floresta, aí sim nós estaríamos a ganhar muito dinheiro e a fazer um trabalho muito mais sustentável, porque depois as árvores conseguem manter o sistema estável, sem mato por baixo. Quando nós nos limitamos a limpar o mato e a não fazer mais nada, o resultado que vamos ter é mais mato e mais exóticas. E, portanto, é este paradigma que nós deveríamos tentar mudar a nível daquilo que são as políticas do governo e aquilo que é a tendência do país a nível da prevenção de incêndios. Bom, e então convido-vos a visitar a Quinta da Moenda, de facto um grande exemplo de restauro florestal que vale a pena conhecer. E vinha-vos falar só um bocadinho dos vários tipos de floresta que existem, porque nós hoje estamos aqui a visitar um tipo de floresta que é um bocadinho raro, e depois temos aqui ao lado um tipo de floresta que é muito comum. Ambos os tipos de floresta dão coisas importantes. É importante que vocês tenham isso em conta, não é? O que é que dá este tipo de floresta que está aqui? Quais são as árvores que têm aqui? Como é que se chamam estas árvores? Eucaliptos. E o que é que dão os eucaliptos? O que é que produzem os eucaliptos? Vocês sabem? Folhas. Está bem, as folhas também se podem utilizar para extrair óleos e que depois são utilizados na indústria. Cortiça! Ai, eu não ouvi. Não ouvi. Houve alguém que disse papel, boa, papel. Pronto, e então, resina não. Qual é a árvore? Olhem. Qual é a árvore que dá a resina? O pinheiro bravo, não é? O pinheiro bravo dá a resina e dá madeira também. Aqui o eucalipto só dá uma coisa, que é madeira, que vocês sabem como é que se faz o papel? Não. Pronto, esta madeira, vocês veem às vezes os caminhões aí carregados de madeira que vão para a fábrica e depois a madeira é descascada e trituram aquela madeira e depois transformam-no em pasta de papel. E depois essa pasta é prensada e é seca e dá origem àquelas folhas de papel que vocês utilizam para escrever e para caixas de cartão e muitas outras. Pronto, isto até parece mal virem aqui à Quinta da Moenda e eu estar-vos a fazer publicidade dos eucaliptos. mas é importante que vocês tenham em conta que todas as florestas são importantes e têm utilidade, só que esta floresta que aqui está só dá um único tipo de produto, só dá mesmo madeira para fazer pasta para papel. Os animais que nós temos, por exemplo, o Samuel tem visto aqui na quinta corços. Vocês sabem o que são corços? São os veados assim mais pequenos, é uma espécie de veados mais pequeno que aparecem aqui na quinta. Aparecem javalis, aparecem raposas, não sei se lontras têm havido aqui. Lontras tens visto aqui? Só vi uma vez. Pronto, e então o que nós vamos visitar é uma floresta muito diferente desta, porque
esta floresta, os nossos animais não vão lá dentro porque veio do outro lado do mundo. Eu há 2 semanas atrás estive muito perto da zona de onde veio os eucaliptos. Estive na Nova Zelândia e os eucaliptos vêm de um país perto que é a Austrália, não é? Vocês sabem quantas espécies diferentes de eucaliptos existem? Não. Alguém dá um palpite? 25. 1, 2, 3, 4, 25, já houve quem dê 5, 800 espécies diferentes de eucalipto. É. Agora, este eucalipto em particular veio de uma zona do sul da Austrália e de uma ilha que fica abaixo da Austrália. Vocês sabem como é que se chama uma ilha que está abaixo da Austrália? Alguém sabe? Tasmânia, já ouviram falar da Tasmânia? O diabo da Tasmânia, e houve um animal que se extinguiu, que era o tigre da Tasmânia. Muito bem. Muito bem, muito bem. Portanto, só esses animais é que se alimentam deste tipo de ecossistema associados aos eucaliptos, não é? Os cangurus, os koalas, eu quando estive na Austrália vi koalas pendurados em árvores parecidas com estas. Agora os nossos animais não comem estas folhas e, portanto, aquela floresta daquele lado, do ponto de vista da diversidade e do acolhimento dos animais, é muito mais interessante. É pena que haja tão pouca. Nós temos muito mais floresta desta em Portugal do que temos daquela e as coisas deviam estar mais balanceadas, está bem? Portanto, vocês, tudo o que puderem fazer para promover a floresta nativa destas espécies que vão ver a seguir, então, é um serviço que estão a prestar à sociedade toda. Estas foram introduzidas em Portugal mais ou menos na mesma altura dos eucaliptos, também com um fim utilitário, porque seguram muito bem o solo e porque ainda dão uma substância que era utilizada na indústria de cortumes, que são os taninos, não é? Para além da madeira, não é? Portanto, a própria madeira era utilizada. E, portanto, as árvores alimentam-se, não é? Portanto, não têm dentes, mas alimentam-se pelas raízes e absorvem água juntamente com nutrientes a partir do solo. E então, qual é a zona da árvore por onde passa essa água? Vocês sabem? Aquela que vem das raízes. Qual é a zona da árvore por onde passa a água? Vocês sabem? Por onde? Pela casca? Não é. Passa lá por dentro pelo tronco. Vem das raízes e vem ao longo deste tronco. Há uns vasos ocos por onde essa água passa e vai até lá acima às folhas. Porque as folhas têm um efeito de sucção. Têm uns porozinhos por onde a água se evapora. E então essa sucção a partir das folhas puxa a água toda dentro deste tronco que está cheio de vasozinhos ocos por onde essa água passa. Ora bem, mas isto é como o nosso coração, não é? Portanto, há sangue que entra e sangue que sai e há um circuito de circulação e aqui na árvore também. Depois, a partir das folhas, a água que passa por um tecido muito fininho que está aqui logo debaixo da casca, que é o floema. Tá bem? É muito, muito fininho. Vocês, se quiserem, não sei se consigo arrancar, está muito preso, era só para eles sentirem aqui, dá-lhes só para eles verem, vejam lá como isto está úmido, está bem? A parte de dentro, vejam como está úmido. Está úmido é porque há aí água, não é? Essa água então é a tal seiva elaborada que vem a partir das folhas e que depois vai alimentar a árvore toda. É fofinho. Ora, não, é fofinho. Ora, nós quando tiramos a casca, o que estamos é a remover essa zona onde essa seiva é transportada e, portanto, estamos a impedir que a árvore se alimente a partir dos hidratos de carbono que são formados pela fotossíntese nas folhas. Diz. As acácias começam assim muito pequeninas, Começam que nem nós não a vemos. E mal que nós damos conta, elas já estão daquele tamanho. Exatamente, crescem muito depressa. Passado uma semana. Agora, o que as acácias têm diferente de outras espécies é que têm umas sementes. Eu tenho aqui uma. Pronto, mas aqui nós já não conseguimos ver a semente que lhe deu origem, não é? Mas nestas vagens que vocês veem aqui,
Isto são os frutos e lá dentro Da acácia. são os frutos da acácia e estão a ver estes alvéolos, é onde estavam as sementinhas que entretanto foram largadas e que estão aí espalhadas pelo sol todo. Ora, estas sementes, os meninos já não estão a tomar atenção nenhuma. Os pássaros partem. Os pássaros podem partir, sim. Os pássaros alimentam-se das sementes das acácias. Sabemos que as formigas se alimentam e há alguns mamíferos também e é provável que haja aves que também se alimentam, sim. Então, Agora, estas sementes depois ficam no solo durante muitos, muitos anos e têm uma particularidade, é que quando houver um fogo, essas sementes germinam. E então, aqui deste lado temos um carvalho europeu e deste lado temos um carvalho americano. Lá nos Estados Unidos, este carvalho evoluiu no sentido de ter pontas, as folhas com pontas, não é? E este aqui evoluiu no sentido de ter folhas arredondadas. Vá-se lá saber porquê. Agora, quando nós falamos em espécies exóticas, há espécies que são mais exóticas do que outras. Não é a mesma coisa ter este carvalho que também dá bolotas, e os javalis também comem as bolotas, e há outros animais que comem as bolotas, como os pombos, turcazes, ou as gralhas, ou os gaios, basicamente estes, não é? Os quilos também, estão a ver? E, portanto, mesmo assim conseguem ter alguma utilidade, esta árvore, dar alguma utilidade a essa árvore e utilizá-la, ao passo que como a acácia ou como o eucalipto, como vieram do outro lado do mundo, não é? Espécies que não têm nada a ver com os nossos, a nossa fauna, os nossos ecossistemas, são muito mais estranhas e, portanto, são, digamos assim, mais prejudiciais à nossa biodiversidade do que esse carvalho que aí está. A história sobre este Acer é muito interessante porque o nome latino é Acer pseudoplátanos. Porquê pseudoplátanos? Alguém sabe o que é um plátano? O plátano é uma árvore que por acaso não há aqui nenhuma. Tu sabes o que é um plátano? um plátano é uma árvore que dá uns frutos Sim, redondos. Isso, que dá uns frutos redondos, que há muitos nos jardins. Pronto, e então o plátano tem uma folha parecida com esta. Meninos têm que estar com atenção. Tem uma folha parecida com esta e por isso está atrás do nome plátano, está pseudo. Pseudo quer dizer que é quase um plátano, é parecido com um plátano, mas não é um plátano, está bem? É o nome latino desta espécie. Então, esta espécie, antes do Samuel ter começado a fazer aqui a gestão, não havia quase nada. Havia só um indivíduo lá em cima, isolado, e depois, como se criaram aqui condições de umidade e de sombra com a recuperação da floresta nativa, então começaram a aparecer muito mais árvores destas, porque elas precisam de sombra e umidade e um ambiente assim frondoso, não é? Se vocês quiserem pôr um Acer destes ali no alto da Serra do Carvalho, em que aquilo está tudo, o solo está todo degradado e aquilo tem uma insolação muito grande e há um ambiente de secura muito maior, vocês não conseguem, ele vai morrer logo. Mas neste ambiente assim de sombra, eles conseguem crescer e desenvolver-se e tornarem-se árvores muito grandes. Há acéres muito grandes. Então nós chamamos, isto se calhar vocês ainda não deram nas vossas aulas, mas há um conceito que é a sucessão ecológica. Vocês passam de um ambiente só com ervinhas, por exemplo, com plantas muito simples, e depois as espécies vão se substituindo umas às outras, e há algumas espécies que aparecem no final da sucessão, ao longo de várias décadas, e o Acer é um exemplo dessas espécies. Portanto, quando vocês virem árvores destas, quer dizer que vocês estão numa floresta madura ou já com um estado de amadurecimento muito grande, quer dizer que já evoluiu o suficiente para conseguir ter condições para ter Acers, está bem? Que não é, vocês se forem aqui à volta do Conselho de Poiares, dificilmente conseguem encontrar esta espécie, está bem? Porque não há condições para ela crescer. Debaixo de um eucaliptal não crescem, por exemplo. Está bem? Quando estávamos lá do outro lado da ribeira, eu mostrei-vos, ou vocês devem ter, eu apontei pelo menos, só tínhamos praticamente acácias e alguns eucaliptos. Não se via mais nada, não é? E agora, se olharem para aqui, e este não foi plantado, há aqui algumas árvores que de facto eu plantei,
mas muito poucas e aposto que vocês nem notam quais são. Pois, exatamente. E isso também foi feito com a intenção. Portanto, são espécies próximas das nossas, que normalmente só os botânicos ou assim, ou as pessoas muito interessadas é que vão perceber, mas quase tudo é espontâneo. Espontâneo, vocês sabem o que é, não é? Apareceu porque a semente caiu ali, porque foi transportada por ratos, pelos pássaros, etc. Não fui eu que os coloquei. E se vocês olharem mesmo só de relance, além do carvalho roble, que é, por exemplo, este aqui, há também carvalhos cerquinhos, que é outra espécie nossa, há sobreiros, que obviamente também é nossa, há o carvalho negral, vocês passaram por ele, mas não sabem o que é, mas que é muito distinto deste, e no entanto, e que também é aqui, são os carvalhos naturais. Há o bordo, que esteve quase extinto em Poiares, mas que agora por aqui há muito. Há os sabugueiros, há uma espécie que devia existir naturalmente, mas não existe, como o azevinho, que esses foram plantados por mim, como aquele que está ali. Há também teixos, etc. Vocês veem que há muito mais arbustos, muito mais plantas aqui, o que significa que também há muito mais abrigo e, sobretudo, alimento para muito mais espécies. Portanto, o Soto é um povoamento de castanheiros, é um pomar de castanheiros para a produção de castanha. Então, na toponímia portuguesa, há muitas povoações com o nome de Soto e todas as palavras derivadas de Soto, Sotelo e por aí fora, não é? Portanto, espalhado de norte, sobretudo centro e norte do país. Tem aqui espécies que não encontram além, na Ribeira. Sabe o que é que não encontram na Ribeira? Está poluída. E enquanto que a rã verde sobrevive ali, a rã ibérica não sobrevive. Não aguenta a poluição e nem sequer aguenta a proximidade dos eucaliptos e acácias. Porque o eucalipto solta determinadas enzimas, penso que é esse o nome, ou próximo, que são repelentes, digamos assim, para a presença da salamandra lusitânica. E elas encontram-se, aqui é relativamente fácil de as encontrar nesta zona, mas daquele lado, por exemplo, naquela encosta nunca encontrei. Portanto, basta mesmo só 100 metros de diferença, é a diferença para elas entre a vida e a morte. Elas podem existir aqui e não podem existir ali. E estes sítios, por isso é que elas estão a desaparecer em muitos sítios. Elas sobreviveram às glaciações nesta região durante 2 milhões de anos, nesta região que nós agora chamamos Poiares, Arganil, Coimbra. Desapareceram por toda a Europa, extinguiram-se por toda a Europa e só sobreviveram aqui, nesta zona. E com o fim das glaciações começaram a progredir para o norte. Agora existem também nas Astúrias, na Cantábria, etc. Mas aqui nesta zona, que foi onde elas sobreviveram durante milhões de anos, estão a desaparecer porque há tanto eucaliptal e as zonas estão tão poluídas entre elas que agora às vezes há num sítio, não há no outro e há pouca ligação entre esses sítios. E então a tendência é para se extinguirem. Pronto, e eu quero dizer é que estes sítios são aquilo que existiria antes de nós e durante milhões de anos. É o único sítio, a única hipótese que muitos animais têm de sobreviver. Bem, de resto agradeço a visita e mais uma vez pedi que seguissem, portanto, atrás do que está à frente, ou seja, em fila indiana, e agora vamos até à estrada, mas depois cuidado ao entrar. Esperem aí que eu sigo à frente. Vou perguntar, porque nós, na nossa zona, temos muito chopo e salgueiro. Vocês sabem qual é a madeira com que as senhoras fazem os palitos? Chopo e salgueiro. Estão a ver? Por isso é que nós temos muito chopo e salgueiro, principalmente à beira do Rio Mondego, onde há água. Nós agora, era um marco e nós tínhamos todas as senhoras nas aldeias para ajudar a economia da família,
faziam palitos. Então, Boa, tudo bem? Maria Olinda, Glória Gouveia, Quantas primaveras tem, Dona Olinda? 87. Foi crescendo, mas sempre com 7 anos, para fazer palitos e para fazer palitos. E tinha uma tia que era irmã da minha mãe e não queria, e a minha mãe não queria que eu fizesse, queria que eu fizesse destes, para ela acabar, porque era preciso ir à venda ao café. 9 tostões de café, 1/4 de açúcar. Havia troca, não era? Havia troca. Exatamente. E depois, pronto, assim se viveu. E depois, mais tarde, eu comecei a ter este trabalho, esta iniciativa, por intermédio da minha madrinha, da minha tia e madrinha. E eu dizia-lhe assim, você podia fazer mais coisas, sem fazer só isto? Não, isto já chega para a gente se remediar. Mas eu fazia, escondia. Mas a minha irmã um dia veio cá, o senhor Evangelino foi um grande exportador para o Brasil, ele exportou muito, e a minha irmã foi buscar as peças e ele, Quitas, porque eu era tratada por Quitas, vai fazer mais peças destas e vai fazer a continuar, que eu vou ficar com tudo que você faz. E eu continuei, então aí entusiasmei-me e comecei a fazer cada vez mais peças. Este pau é salgueiro branco, é cortado em janeiro para depois trabalharmos durante o ano. E porquê? Porque é em minguante de janeiro, que é por causa do bicho não entrar na madeira. São coisas muito especiais, isto são segredos. Ora bem, isto tem a pele, isto é a pele, tem que ser descascado, está a ver? Depois é lascado. E depois tem um pormenor, que tudo era aproveitado. Era. Ou seja, as raspas dos palitos serviam de combustível para acender o lume. Ainda hoje, se for preciso. Exatamente. Agora a Dona Olinda está a utilizar outro tipo de navalha e está a fazer ali a flor, para fazer um palito de flor, que servia para decoração. Doutor Pedro, ali no convento de Orvão, a Dona Teresa e a Dona Sancha também eram criativas e faziam os seus doces conventuais e utilizavam os palitos para decorar. Por isso, quer dizer, também é natural que houvesse aqui uma troca de conhecimentos e de práticas do dia a dia, porque éramos tão próximos e somos tão próximos que estas questões de discutir se é de um lado, se é do outro, eu acho que a proximidade em tão poucos quilómetros. Incentivá-los para eles trabalharem neste trabalho, é um trabalho único, é admirado por todo mundo. É o que eu costumo dizer. Isto é só nosso de Vila Nova de Poiares. Tomem em conta. Isto é nosso. Por isso, ganhem força para trabalhar e para fazer estas coisas bonitas. Em nome do Estudo em Casa Apoia, agradecemos a participação do professor Joaquim Santos Silva, do colaborador da LPM, Samuel Vieira, e de todos os que nos estiveram a assistir. Agradecemos também a colaboração da LPN e do agrupamento de escolas de Vila Nova de Poiares. E esperamos que este webinar tenha contribuído para aumentar o conhecimento sobre a floresta autóctone e a importância de a recuperarmos e protegê-la. Contamos com todos no próximo webinar do Projeto Cidadania Ambiental, que será no dia 29 de maio, pelas 15 horas. Obrigada e até lá!